Use 4 bananas para o recheio, 1/3 de xícara de chá de café, 1/3, 30 gramas de fermento biológico, 30 gramas de fermento biológico. Coloque numa vasilha plástica ou de vidro. 1 colher de sopa de açúcar. Despeje o café. 1/3 de xícara de chá de café, né? Misture com o fermento e o açúcar. Muito bem. Misture tudo. Meia xícara de manteiga. Meia xícara de manteiga. Misture a massa que já foi misturada, ao preparo que já foi misturado. Muito bem. Coloque 2 ovos. Pode colocar 2 ovos. Misture a massa, misture o preparo. Muito bem, misture. E coloque quanto? Agora não, né? 300 ml de leite. Pode misturar mais aí. Pode botar, Cristina? 300 ml de leite. Morno na temperatura de como se dá água banha um bebê. 300 ml de leite bem morninho. Não é quente não, viu? Morno. E misture o preparo. Bata com a batedeira, com a peça que bate pão. Muito bem. Pão doce de fruta com a professora Cristina Lima e suas alunas. Pode colocar na Valfrido. 600 ml de 600 gramas de farinha de trigo, 600 gramas de farinha de trigo para uma batida. Entendeu? 600 gramas de farinha de trigo para uma batida. Muito bem. Coloque mais. Muito bem. Coloque as 600 gramas de farinha de trigo e torne a bater com essa peça aqui da batedeira. Não pode ser a peça que bate bolo. Continue batendo a massa, ó. Tira. Misture as massas com a mão, pode sovar e até soltar das mãos. Se ficar mole, coloque mais um pouco de farinha de trigo até ela soltar das mãos. Lembrando que as mãos têm que ser ungidas antes com manteiga ou margarina. Muito bem, tá vendo? Já solta da mão aqui a massa, ó. Já está pronta para ir para o descanso de 30 minutos. Quando a massa estiver soltando das mãos, aí você coloca sempre um pouquinho de farinha para poder ela ficar nesse ponto aí. Quando ela ficar nesse ponto, você coloca para descansar durante 30 minutos. Quando a massa ficar nesse ponto, ó, soltando das mãos, você coloca para descansar por 30 minutos. Tampa com um pano e deixa descansar. Corte as bananas em pedaços, assim mais ou menos. Coloque açúcar, um pouco de açúcar. E corte as ameixas em pedaços também, para colocar no recheio. Unte as formas com manteiga. As forminhas pode ser de fundo falso ou não. Esse daqui é fundo falso. Tire a massa do descanso. Olha como ela já fermentou. Já está pronta para fazer o pão.
Coloque a massa no balcão e unte com farinha de trigo o balcão. Muito bem. Corte um pedaço da massa. Posso mexer? Muito bem. Agora abra. Muito bem. Abra. Coloque na forminha. Coloque na forminha. Não pode cobrir não, né? Não. Cobre com a tira. Coloque um pouco de leite condensado. Coloque um pouco de leite condensado. Muito bem. Deixe descer. Coloque 2 bananas, pedaços de banana, 3 tiras, né? Acho que 2 tá boa ali, depende, para não encher muito. Um pouco de açúcar com canela misturado, a canela no açúcar. Um pouco de ameixa. E agora faz as tirinhas, né? Corte as tirinhas. Muito bem. Coloque na forminha. Vai fazer o quê? É outro pão. Coloque na forminha. Quantas tiras coloca? 3, mais ou menos. 3 tiras. Faz uma grade. Ah, são normal. Coloque 3 tiras, mais ou Não menos. são exatamente 3. Se for larga, coloca 3. Se for fina, coloca 4 ou 3. Como fica bonitinho? Fica tipo uma cestinha. Coloque assim. Mais 3 tiras. Muito bem. Numa forma grande pode ser a mesma. Coloque a outra tira. E agora fecha, aperta um pouquinho os lados. E uma gema de ovo para pincelar. Coloque, pincele com gema de ovo. Tá pronto? E coloca para assar quantos minutos? Mas escreve 25 a 30 minutos. 25 a 30 minutos. Santiago Produções. Vamos agora mostrar outra forma de cobrir como se fosse uma cesta. Você coloca 3 partes aqui, ó. 1, 2 e 3. Depois você vem aqui, ó. Tirou uma parte. Aí vem por cima, ó. Bota. E as duas de cá, ó. Dá pra ver aí, Cristina? Tá vendo? Depois mais a última. Coloca, ó. Formou tipo uma cesta, ó. Só é apertar e pincelar com o ovo. Com a gema do ovo. Aí, tá vendo como é fácil? Depois que assar por 25 minutos mais ou menos, agora é só servir